Alô, amigos, aqui estamos com mais um show de letra. Agora que você está se acostumando, você já sabe que tem o show de bola do jogador brilhante de futebol, o show de elegância e beleza da mulher bem vestida e bonita, o show de eloquência do grande orador e o show de letras do escritor. O show de letra de hoje quem dá é Ana Maria César, uma notável escritora pernambucana. Ela é da Academia Recifense de Letras, é sócia honorária da Sobrames, é presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste e é a mais nova integrante da Academia Pernambucana de Letras, onde tomou posse em abril de 2010. Nós vamos então conversar com Ana Maria César em 4 blocos especiais. Destacando o apoio das Casas Ferreira Pinto, nós vamos dividir o programa em memória, no qual ela se refere a 3 livros, história, também a 3 livros importantíssimos, ficção, a 2 volumes sensacionais e, finalmente, poesia em 2 livros. Ana Maria, você pode falar na sua vocação, nessa coisa maravilhosa de se descobrir escritora e já produzir alguma coisa? Perfeito, Albuquerque. Eu sempre achei que nós fazemos o que conseguimos fazer através de um talento que vem com a gente. Mas, às vezes, esse talento é descoberto logo no início e outros descobrem no meio da caminhada, como foi meu caso. Sempre gostei de ler, mas escrevi pouco no tempo de faculdade, depois vem trabalho, família, filhos, até que, de repente, um dia, eu me vi quase que forçada a escrever. E essa maneira de escrever minha do início foi provocada pela necessidade de registrar os fatos. Eu acho que cada pessoa teria a obrigação de contar a história do seu tempo, do seu lugar, das pessoas que conheceu, porque isto é que vai fazer a verdadeira história. Então, o que me levou a escrever foi, de repente, ter conhecimento do trabalho que meu pai fez. Ele foi um retirante da seca de 1915 e chegou a presidenta do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E tem um trabalho magnífico em Caruaru com relação aos menores carentes e abandonados. Naquela época não se falava como hoje, de cuidar dos menores abandonados. Ele chegou lá como juiz de direito e percebeu que os meninos viviam na rua, muitos fazendo pequenos furtos, e iam para a cadeia, mas logo depois tinha que soltar. E esses meninos voltavam para a rua e para os furtos. Então ele disse, vamos construir um abrigo. O povo da cidade ficou, uns até achando interessante a ideia e outros até duvidando que isso foi possível. Construir um abrigo como? Nós poderemos construir. Então ele conseguiu um terreno do Estado, uma doação, e com o povo da cidade e uma verba vindo de um deputado ou de um vereador, e a ajuda de todos, ele levantou o primeiro prédio e tirou os 32 meninos da cadeia e levou para esse abrigo. O abrigo que ele deu o nome de Abrigo Dom Bosco. O livro que eu lancei, então, esse trabalho que ele fez, belíssimo, com esses meninos de Caruaru, até que o abrigo foi tomado pelo governo para fazer política. Ele, então, criou um outro abrigo para menores meninas, que deu depois ao Bom Pastor, entregou as filhas do Bom Pastor. Tudo isso, durante anos, eu acompanhei isso. Eu fui irmã desses 150 meninos, que chamavam meu pai de painho e minha mãe de manhinha. Eu era filha única, brincava lá nos finais de semana com eles. Isso já tinha se passado décadas. Quando, então, eu percebi a verdadeira dimensão do que eu tinha vivido. Porque aos 12, 13 anos, 14, eu vivia o abrigo como um lugar onde eu encontrava vários irmãos para brincar. Depois disso, décadas depois, foi que eu vi a dimensão do trabalho deles. Então eu queria registrar isso, para que não se perdesse no tempo.
com a necessidade de registrar, comecei a escrever. Então foi um capítulo após o outro, e eu não sabia que era ao final do livro, e lançado o livro com a repercussão, é que eu me descobri escritora. E você, E aí, dessa parei. idade, fez esse texto que eu vou ler agora. Sim, exato. É o texto do livro, porque quando eu fui escrever, eu vi que a vida dele tinha muito mais coisa do que só o Abrigo Caruaru. Então foi dessa época que eu escrevi, foi um dos primeiros textos que eu escrevi. Vamos aí. O céu, do azul dos olhos de Amaro, estava deserto de nuvens. Já era janeiro e nenhum prenúncio de chuva. As de Santa Luzia tinham falhado. Só restava esperar as de janeiro, que tardam, mas não faltam. Mas o mês findou, entrou fevereiro, veio março e nada de chuva. E se não chover até 19 de março, dia de São José, o sertanejo perde a esperança. Assim foi naquele ano de 1915. No sítio das Araras, seu Manuel acompanhava com tristeza o açude desaparecer numa imensa poça de lama. As cacimbas mostravam despudoradamente os fundos, onde baldes enferrujados e perdidos na lembrança de seus donos permaneciam em sono que se julgava eterno. O gado, emagrecendo, ilíacos protuberantes, se arrastava melancolicamente à procura do que comer. Apenas os bodes e as cabras mostravam um resto de alegria. Abril passou e maio se foi, levando as últimas esperanças de permanecerem na gleba. Os vizinhos todos já haviam arribado quando seu Manuel colheu o resto das plantações, salgou a carne de bode, arrumou os teréns e botou o pé na estrada, em retirada com a mulher Raimunda, os filhos Sofia e Amaro e o vaqueiro tocando gado. Em volta à caatinga, o mato rasteiro, ralo, ralo, como numa pintura de Portinari. E aí, Ana Maria, continuando essa parte memorial. Bom, neste livro, Lira e César, tem um capítulo que trata do crime do padre Osana, que matou o bispo de Garanhuns em 1957. E está no livro porque meu pai foi presidente da Comissão Especial de Inquérito. Como o crime teve uma repercussão mundial, o governador achou por bem nomear uma comissão para fazer a investigação, primeira. Então ele foi para Garanhuns, para Quipapá, ele fez então, ao final disso, ele entregou um relatório. E entre os documentos, os papéis que eu encontrei em casa, eles guardavam tudo, tudo, tudo. Isso é de uma importância tremenda, só assim eu pude escrever o livro. Havia o relatório que ele tinha feito ao final do trabalho. Então eu fiz um capítulo, dando um resumo do livro e dizendo, mais ou menos, qual tinha sido o trabalho dele. E desse capítulo foi que eu percebi a importância e verifiquei que ninguém nunca tinha escrito nada. Essa época já fazia décadas, talvez 3 décadas, do crime, e as pessoas tinham esquecido até o motivo pelo qual o crime tinha sido cometido. Então eu resolvi escrever sobre esse fato. Consegui o processo, tirei de cartório, levei para casa, xeroquei todos os depoimentos, que exatamente é a base da história, são depoimentos dados na época. Fiz anotações 1000, devolvi o processo, e até, de certo ponto, foi bom, porque o processo, as outras pessoas que quiseram escrever sobre o mesmo assunto, não encontraram mais, ninguém sabe onde está o processo. Já foi procurado até no memorial da Justiça, em vários cartórios, ninguém sabe o que aconteceu. E eu tenho toda a documentação, as xeroxes dos depoimentos, que já, inclusive, emprestei a várias pessoas que precisavam fazer tanto livro como tese de mestrado. Então, eu parti para escrever o livro que talvez eu considere o meu maior livro. Foi também escrito logo no início, que é A Bala e a Mitra. Então, eu fui a Garanhuns, fui a Quipapá, onde os fatos tinham acontecido, porque eu tenho necessidade,
ao descrever alguma coisa, de entrar na paisagem, me fazer colocar dentro do plano. Então eu preciso saber se a igreja é virada para o nascente ou para o poente, se a cidade tem ruas, fica ladeirosas, entende? Como são as casas, porque eu faço, talvez aí esteja o lado da escritora e a pesquisadora, as duas vivem em luta. A pesquisadora vai buscar os fatos como eles foram, e a escritora dá a esses fatos um roteiro que facilita a leitura. Então fui aqui para fui a Garanhuns, observei tudo e voltei e escrevi o livro A Bala e a Mitra. Foi lançado em 1994, quando foi feito também um filme por Fernando Spencer, mostrando os locais do crime. Este livro foi repetido, tem a segunda edição, agora em 2007, quando fez 50 anos do crime. Esse livro tem, então, um subtítulo que é Novos Tempos, Verdades Antigas. Por quê? É que nesse entretempo, de 94 até 2007, vários fatos aconteceram. Um foi o assassinato de Osana. O padre Osana foi assassinado em Correntes, na fazenda dele, para onde ele voltou, porque ele sempre teve vocação de fazendeiro. Ele entrou para... foi ser padre, porque naquela época havia o costume das mães indicarem um dos filhos para ser padre. Ele era o 7º de 8 filhos, e a mãe disse, Osana, vai para o seminário. E ele foi, sem vocação nenhuma. Por isso, talvez, a tragédia tão grande. E fui, então, a Correntes, pesquisei o processo e escrevi o livro com mais os adendos. Um é sobre os novos tempos, o assassinato de Osana, a criação do tribunal para o estudo da beatificação do expedito. Esse trabalho já está no Vaticano, aguardando. E, então, o mais interessante é que, nesta época, foram descobertos documentos importantíssimos. Um francês, Richard Morin, que ele é da Faculdade de Toulouse, ele veio aqui ao Brasil procurar informações, porque ele queria escrever um livro sobre o assunto. E me encaminharam porque eu é que tinha a documentação. Eu passei todo o material que eu tinha, todo o meu acervo do livro, passei para ele, para ajudar no trabalho. Depois, uma mão lava a outra, porque nesta época, quando ele terminou o livro, então ele me disse que havia chegado às mãos dele documentos importantíssimos, que foram entregues pela Diocese de Garanhuns, que eram as cartas da Maria José, a prima do padre Osana, pivô do crime, contando, na verdade, o que tinha havido. Né? E então, Verdades Antigas foi exatamente essa parte. Então, eu pude fechar a história 50 anos depois. Lancei o livro em Garanhuns, exatamente no dia que fazia 50 anos da morte, e depois fui a Correntes, que era a cidade dele, e pude lançar a prefeitura, a Secretaria de Educação me chamou, e eu fui lá também, e então foi uma história que eu encerrei. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Ao lado disso, quando eu trabalhava no SENAC, eu fiz o livro dos 50 anos do SENAC. Eu trabalhei lá uma vida inteira e depois, 10 anos depois, de 60 anos, da mesma forma, indo buscar as informações em atas, relatórios, documentos os mais, digamos, rígidos possíveis para se fazer história. Então, de vez em quando eu chamo a escritora para transformar esses fatos em alguma coisa mais fácil de leitura. Muito bem. Então a gente encerrou o capítulo Memória com essa sua referência a Maria Mitra. Isso aí já era a história. Ah, já era. Memória então, ele, Gênesis. Eu confundi. Não, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, como sempre, com o apoio das Casas Ferreira Pinto.